Olá a todos, bem-vindos a mais uma história aqui do canal. Espero que gostem muito dessa história, tá? Eu trouxe para vocês com muito carinho, uma história que eu gostei muito e espero que gostem também. Ela vem com um tema. Depois que minha mãe recebeu o diagnóstico de insuficiência renal, ela disse quem pudesse, vamos à história. Depois que minha mãe obteve o diagnóstico de falência renal, ela afirmou que quem se dispusesse a cuidar dela herdaria a residência da família. Minha irmã Lauren, sempre muito ligada ao namorado abastado dela, foi a primeira a declarar: Emily, eu entrego os cuidados da mamãe para você. Não pretendo brigar por causa da residência. Ela falou aquilo como se estivesse agindo com equidade, como se renunciasse a algo por pura generosidade. A partir daquele dia, ela simplesmente desapareceu. Nos 3 anos seguintes, fui eu quem permaneceu. Para cuidar adequadamente da minha mãe, solicitei demissão do meu emprego. Passei a alternar meus dias entre o lar e o hospital. Acordava às 4 da manhã nas semanas de hemodiálise. Preparava medicamentos, agendava consultas, aguardava em corredores gelados segurando minha bolsa no colo e lutando para não desmoronar. Não consegui dormir uma noite completa durante 3 anos. Sempre surgia algo: dor, enjoo, febre, pavor. Na véspera de Natal do 3º ano, pela primeira vez, eu estava esgotada demais até para raciocinar. E foi exatamente naquela noite que Lauren surgiu. Entrou chorando. Mãe, ele terminou comigo. Estou sem nada. Minha mãe abriu os braços imediatamente, como se aguardasse aquele momento. Eu permaneci parada na sala, observando. Lauren se lançou no colo dela como uma criança. Minha mãe acariciava os cabelos dela com uma ternura que eu não presenciava havia muito tempo. Então escutei algo que fez meu coração congelar. Lauren, se você ficou sem nada, eu reservei algo para você. A residência já está registrada no seu nome. Pensei ter entendido errado. Mãe, como assim? Ela mal dirigiu o olhar para mim. Emily, eu conheço perfeitamente qual é a sua intenção. Você só está cuidando de mim por causa da residência. Senti o sangue subir ao rosto. Mãe, foi você quem afirmou que quem cuidasse ficaria com a residência. Estou aqui há 3 anos. Ela fez um gesto impaciente com a mão. Não finja inocência. Essa residência pertence à sua irmã. Nem tente alimentar ilusões. Eu ri, mas o riso saiu estranho, engasgado na garganta. Então você transferiu a residência para ela às escondidas enquanto eu abandonava minha existência para cuidar de você? Meus olhos queimaram. Você acha que eu sou o quê? O rosto dela endureceu. Pare de armar escândalo. Cuidar da própria mãe é dever. Sua irmã é delicada. Não é interesseira como você. Aquilo me perfurou como uma faca. Interesseira? Minha voz começou a crescer. Quem esteve presente em todas as sessões de hemodiálise? Quem acordava às 4 da manhã? Quem permaneceu ao seu lado durante as complicações? Quando reclamava da alimentação hospitalar? Quem pesquisava pratos e cozinhava diferente todos os dias? Eu apontei para Lauren. Ela apareceu aqui uma única vez nesses 3 anos. Sabe quantas vezes por semana você faz o tratamento? Conhece o nome do seu nefrologista? Chega. Minha mãe gritou. Não se faça de vítima. Você realizou tudo isso pensando na residência. Meu peito doeu. Se eu disser que fiz porque te amo, você acredita? Ela deu uma risada curta. Amor, não me faça rir. A residência é da Lauren. Nenhum ardil seu vai alterar isso. Naquele momento compreendi. Para ela, tudo o que realizei era ambição. Nada era afeto. Respirei fundo e declarei pausadamente. Então, já que você acredita que eu só desejava a residência, eu não a quero mais. Ela me fitou. O que você está afirmando? Estou afirmando que não vou prosseguir. Virei as costas e caminhei até meu quarto. Onde você pensa que vai? Ela gritou atrás de mim. Arrumar minhas coisas. Ouvi a risada dela carregada de desdém. Você não vai a lugar algum. Isso é apenas encenação. Tranquei a porta e, pela primeira vez em 3 anos, chorei por mim mesma. Do lado de fora do quarto, ainda escutava a voz da minha mãe. Ela conversava com Lauren num tom suave, quase carinhoso demais. Você deve estar com fome, querida. Vou preparar algo para você comer. Depois, a Emily organiza a ceia de Natal. Seu quarto continua exatamente como você deixou. Eu permaneci parada no centro do quarto, segurando a mala aberta. Meu quarto era metade do tamanho do de Lauren. Mesmo ela estando ausente há 3 anos, minha mãe nunca mexeu nos pertences dela. Já os meus, muitos foram vendidos para cobrir despesas médicas. Enquanto dobrava minhas roupas, escutei Lauren perguntar baixinho. Mãe, e se ela for embora de verdade? Minha mãe respondeu fria, convicta. Ela não vai. Não tem para onde ir. Largou o emprego, ficou 3 anos fora do mercado. Em poucos dias retorna. Aquilo me atingiu de forma peculiar. Não era apenas sobre a residência.
Era sobre como ela me enxergava. Descartável, substituível, aprisionada. Fechei a mala, nem estava cheia. Olhei ao redor do quarto. Quase nada ali me pertencia de fato. 3 anos da minha existência foram devorados por hospitais, contas, exaustão. Não comprei uma única peça de roupa nova nesse período. Saí do quarto arrastando a mala pela sala. Minha mãe ergueu os olhos irritada. Por que demorou tanto? Anda logo. Começa a preparar a ceia. Sua irmã está em casa. Lauren estava pálida, os olhos ainda inchados de choro. Mãe, ela está com a mala. Minha mãe finalmente olhou direito. Emily, você vai mesmo armar cena na véspera de Natal? Precisa estragar tudo? Respirei fundo. Não estou armando cena. Está sim. Ela elevou a voz. Acha que me pressionando eu vou mudar a residência para o seu nome? Esqueça. Senti uma calma estranha me envolver. Pode deixar a residência para quem você quiser. Já deixou mesmo. Lauren me olhava com remorso, mas permanecia calada. Já que está no nome dela, então que ela cuide de você daqui para frente. Minha mãe ficou vermelha de fúria. Ingrata. Sem a residência você abandona sua própria mãe. Engoli em seco. Mãe, responda com sinceridade. Quem esteve com você nesses 3 anos? Quem pagou seus medicamentos? Quem acordava de madrugada quando você gritava de dor? O silêncio ficou denso. E mesmo assim você acredita que eu só queria essa residência? Ela desviou o olhar. Você sempre foi resistente demais. Nunca precisou de mim como sua irmã precisa. Aquilo doeu mais do que tudo. Então é isso? Perguntei. Você prefere quem necessita mais? Ela não respondeu. Lauren tentou falar. Emily, se você quiser a residência, eu posso devolver. Não. Minha mãe interrompeu. Não está vendo como ela manipula você? Senti minhas mãos suarem. Manipulação? Era isso que ela enxergava em mim. Peguei a mala com mais firmeza. Não vou mais discutir. Se sair por essa porta, minha mãe disse com voz dura. Não volte. Parei por um instante. Esperei que ela recuasse, que dissesse algo diferente. Ela não disse. A partir de hoje não tenho uma filha como você. Senti algo se partir dentro de mim, mas não deixei transparecer. Está bem. E atravessei a porta. O vento gelado de dezembro atingiu meu rosto. A rua estava cheia de luzes natalinas. Pessoas rindo, sacolas nas mãos, crianças correndo. O mundo seguia normal. Atrás de mim, escutei Lauren perguntar aflita. Mãe, e se ela não voltar? A resposta veio firme. Ela volta. Não sabe fazer outra coisa além de cuidar de mim. Não olhei para trás. Fiquei alguns dias na casa de uma amiga da faculdade, Megan. Ela não fez muitas perguntas. Apenas me ofereceu o sofá e silêncio. Depois aluguei um pequeno apartamento de um quarto. Era modesto, mas limpo e iluminado. O aluguel era alto, mas pela primeira vez em anos eu não estava economizando cada centavo para cirurgia, remédio ou consulta. Na primeira noite ali, dormi 8 horas seguidas. Acordei assustada, sem despertador às 4 da manhã, sem alguém me chamando, sem culpa. Depois das festas, comecei a procurar emprego. 3 anos fora do mercado não eram simples de justificar. Muitos currículos ficaram sem resposta. Eu me sentia atrasada, deslocada, mas não podia retornar. Não, depois de tudo. Finalmente consegui uma vaga em uma empresa média. Nada glamouroso, mas era um recomeço. Trabalhava durante o dia e à noite fazia pequenos trabalhos de redação como freelancer. Eu estava cansada, mas era um cansaço diferente. Era meu. Uma semana depois de começar o novo emprego, meu telefone tocou. Era do hospital. Congelei por alguns segundos antes de atender. Senhora Emily Carter? A voz do outro lado perguntou. Os custos médicos da sua mãe deste mês ainda estão pendentes. E sobre o possível doador compatível que mencionamos antes, houve progresso. Meu coração acelerou. Encontramos um rim compatível. Se forem prosseguir com a cirurgia, o valor precisa ser quitado o quanto antes. Fechei os olhos. Durante 3 anos, essa responsabilidade tinha sido minha. Dr. Harris, eu disse devagar. A partir de agora, por favor, entrem em contato diretamente com a minha mãe ou com minha irmã Lauren para qualquer assunto relacionado ao tratamento. Houve um silêncio do outro lado. A senhora está dizendo que... Estou dizendo que não sou mais a responsável. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Desliguei. Voltei para a minha mesa no trabalho. Minhas mãos tremiam levemente. Poucos minutos depois, o telefone tocou de novo. Lauren. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos antes de atender. Emily. Ela estava chorando. Volta, por favor. A condição da mamãe piorou. Ela está com muita dor. Fechei os olhos. Leva ela para o hospital. Eu não sei como fazer isso sozinha. Ela soluçava. Você sempre cuidou de tudo. Escutei ao fundo um gemido fraco. Meu coração apertou.
Mas junto com a dor veio outra coisa. Exaustão. Lauren, eu disse devagar. Mamãe deixou claro que a residência é sua, que você é a prioridade. Agora é sua vez de cuidar dela. Do outro lado, silêncio. Lauren ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, a voz dela voltou, mais fraca. Eu não sei fazer isso sozinha. Encostei na parede do meu pequeno apartamento e fechei os olhos. Eu também não sabia, respondi. Eu aprendi sozinha. Ela começou a chorar mais alto. Ela está sofrendo. Você consegue ouvir? Ouvi assim, um gemido baixo ao fundo, fraco o suficiente para me atingir, forte o suficiente para me abalar. Era minha mãe, mas também era a mesma pessoa que há poucos dias me chamou de interesseira. Leva ela para o hospital, repeti. Liga para o médico. Faz o que precisa ser feito. Eu não sei falar com eles. Lauren disse entre soluços. Não sei explicar nada. Você sempre resolvia. Senti uma pontada no peito. Durante 3 anos, ninguém quis aprender. Ninguém quis dividir o peso. Agora que eu não estava mais ali, o vazio tinha ficado evidente. Lauren, eu falei com calma. Mamãe disse que a residência era sua rede de segurança. Agora você precisa ser a dela. Houve um silêncio longo. Então a voz da minha mãe entrou na ligação e não parecia fraca. Emily, ela disse com firmeza. Você realmente vai me deixar assim? Senti algo gelar dentro de mim. Não estou deixando você assim, respondi. Só não sou mais a responsável. Você cortou meus pagamentos? Ela acusou. Eu não cortei nada. Só pedi para falarem com quem ficou com a residência. Houve uma respiração pesada do outro lado. Você sempre foi dramática. Ela continuou. Está fazendo isso para me punir. Ri, mas sem humor. Se eu quisesse punir alguém, teria ido embora há 3 anos. Lauren voltou a chorar. Por favor, Emily, só vem hoje. Depois a gente resolve o resto. Fiquei em silêncio. Durante 3 anos nunca pedi ajuda. Nunca disse que estava exausta. Nunca disse que precisava dividir aquilo. Agora estavam me pedindo para voltar como se nada tivesse acontecido. Eu não vou, falei por fim. A respiração da minha mãe ficou mais pesada. Então isso fica na sua consciência. Aquilo foi como uma última tentativa de controle. Apertei o celular contra o ouvido. Mãe, você sempre achou que eu fazia tudo por interesse. Agora, acredite que estou fazendo isso por mim. E desliguei. Minhas mãos tremiam. Bloqueei o número de novo. Fiquei sentada no sofá por um tempo que pareceu longo demais. Não chorei. Não gritei. Só senti o peso da decisão. Era estranho como, mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda esperava que ela dissesse algo diferente. Algo como, eu sei o que você fez. Mas isso nunca vinha. Nos dias seguintes, Lauren tentou ligar de outros números. Eu não atendi. Ela mandava mensagens dizendo que minha mãe estava pior, que não queria comer, que perguntava por mim. Eu lia e não respondia. Não era frieza, era sobrevivência. Uma semana depois, recebi uma caixa na porta do apartamento. Não tinha remetente. Dentro estava meu velho avental de cozinha, o que eu usava na casa da minha mãe para preparar as refeições dela. Dobrado com cuidado, limpo. Segurei aquele tecido nas mãos e senti uma mistura estranha de dor e clareza. Era como se dissessem, você era útil, mas utilidade não é afeto. Guardei o avental no fundo do armário. Naquela mesma semana comecei a me sentir diferente. O trabalho estava fluindo. Conseguia me concentrar sem interrupções. À noite eu cozinhava para mim, não para alguém que reclamaria do tempero. Pela primeira vez em anos, eu respirava sem estar esperando uma emergência. Até que numa tarde de sexta-feira, meu celular vibrou com uma mensagem de Lauren. Mãe quer que a gente jante juntas. Ela quer conversar sobre a residência. Fiquei olhando para a tela. Residência. Ainda era isso. Depois de tudo, ainda era isso. Respondi apenas quando ela marcou para o domingo à noite. Passei o fim de semana pensando se deveria ir. Não pela residência, mas porque uma parte de mim ainda queria encerrar aquilo, olhando nos olhos dela. No domingo, eu voltei. A fachada da casa parecia a mesma. As luzes da varanda acesas. A árvore de Natal ainda montada na sala. Lauren abriu a porta. Obrigada por vir, ela disse nervosa. Entrei devagar. Minha mãe estava sentada na poltrona de sempre. Mais magra, mais pálida, mas com o mesmo olhar firme. Emily, ela disse. Mãe, nos sentamos à mesa. O jantar estava simples. Lauren parecia insegura, mexendo nos talheres o tempo todo. Depois de alguns minutos em silêncio, minha mãe falou. Quero resolver a questão da residência. Encarei-a. Resolver como? Ela respirou fundo. Quero dividir entre vocês duas. Lauren levantou a cabeça rapidamente. Mãe, fiquei pensando. Ela continuou. Talvez eu tenha sido precipitada. Senti um gosto amargo na boca. Precipitada? Você transferiu a residência para o nome dela escondido. Ela evitou meu olhar.
Você sempre foi resistente, independente. Achei que não precisava tanto quanto sua irmã. Aquilo era quase uma repetição da infância inteira. Então você me puniu por ser resistente? Perguntei. Lauren começou a falar. Emily, eu disse para ela que você fez tudo sozinha, que eu não estava aqui. Olhei para minha irmã. Era a primeira vez que ela admitia aquilo na minha frente. Minha mãe suspirou. Só quero paz agora. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois falei com calma. Eu não quero metade da residência. As duas me olharam surpresas. O que você quer dizer? Minha mãe perguntou. Eu não quero nada que venha com culpa. O silêncio tomou conta da sala. Você sempre complica tudo, minha mãe murmurou. Levantei-me. Não, eu só parei de aceitar qualquer coisa. Lauren levantou também. Então você vai embora de novo? Encarei-a. Já fui e saí da casa pela segunda vez. Dessa vez sem mala, sem gritos, só com a certeza de que algo tinha terminado de verdade. Voltei para o meu apartamento com uma sensação estranha no peito. Não era vitória, não era alívio completo. Era algo mais silencioso. Como quando você termina uma conversa que precisava acontecer há anos. Caminhei devagar até em casa. O vento estava frio, mas não me incomodava. O que me incomodava era perceber que, mesmo depois de tudo, minha mãe ainda tentava resolver as coisas do jeito dela. Dividir a residência não era justiça. Era uma forma de aliviar a própria culpa. Quando cheguei, deixei os sapatos perto da porta e sentei no sofá sem ligar a luz. Fiquei olhando para o teto. Durante 3 anos, esperei ouvir dela uma frase simples. Eu sei o que você fez. No jantar, ela quase chegou perto disso. Quase. Mas sempre havia uma justificativa no meio. Sempre havia um. Você sempre foi resistente. Ser resistente nunca foi escolha. Foi sobrevivência. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Meu corpo ainda estava acostumado com anos de urgência. Fiquei alguns minutos deitada, olhando para o teto branco do quarto. Ninguém me chamou. Ninguém precisava de mim. E pela primeira vez isso não doeu. No trabalho, Clara percebeu que eu estava diferente. Você foi lá, não foi? Ela perguntou durante o almoço. Assenti. E pensei por alguns segundos antes de responder. Ela quer dividir a residência. Clara franziu a testa. E você? Eu não quero. Ela me olhou como se estivesse tentando entender depois de tudo? Justamente por causa de tudo. Clara ficou em silêncio. Depois disse. Às vezes a gente acha que quer justiça, mas no fundo o que quer é reconhecimento. Aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia. Reconhecimento. Eu nunca quis a residência pelo valor dela. Queria que aquilo representasse algo. Um sinal de que meu esforço tinha sido visto. Mas dividir por culpa não era reconhecimento. Era remendo. 2 dias depois, recebi uma mensagem de Lauren. Mãe, está pior. Não respondi na hora. Fiquei olhando para a tela do celular enquanto meu coração acelerava sem permissão. Minutos depois, outra mensagem. Ela perguntou por você. Sentei na beira da cama a perguntar por mim. Era isso que bastava para me puxar de volta? Digitei. Ela quer que eu vá? A resposta demorou. Ela disse que se você quiser. Se eu quiser sempre assim. Nunca era um pedido direto. Nunca era. Eu preciso de você. Era sempre um teste. Passei o resto da noite pensando. Lembrei das madrugadas no hospital, das mãos dela segurando as minhas quando tinha medo, dos momentos em que, mesmo sem agradecer, ela se acalmava quando eu estava por perto. Amor pode ser confuso, pode ser falho, mas ainda assim dói quando termina. No dia seguinte, recebi uma ligação do hospital novamente. Dessa vez atendi. Senhora Emily Carter. A voz era séria. Precisamos de uma decisão sobre a cirurgia. O rim compatível não pode esperar muito. Fechei os olhos. Eu não sou mais a responsável. Repeti. Sua mãe indicou a senhora como contato principal no passado. Por isso, estamos ligando. Contato principal. Durante 3 anos eu fui isso. Principal. Agora eu era apenas uma filha distante. Por favor, falem com Lauren. Eu disse. Ela é quem está com minha mãe. Desliguei. Meu peito estava pesado. Não por dúvida, mas porque eu sabia que, independentemente do que acontecesse, parte de mim sempre carregaria a história inteira. Naquela noite, Lauren ligou novamente. Atendi. A voz dela estava diferente. Não era só desespero, era cansaço. Emily, eu não sei o que fazer. Fiquei em silêncio. O médico explicou tudo, mas eu fico nervosa. Tenho medo de tomar a decisão errada. Você precisa ouvir o que ela quer. Respondi. Ela disse que não quer mais cirurgia. Aquilo me pegou de surpresa. O quê? Ela disse que está cansada, que já viveu o suficiente. Senti meu estômago revirar. E você acredita nisso? Lauren demorou para responder. Acho que ela está com medo.
Mas também acho que ela está orgulhosa demais para admitir orgulho. Aquilo eu conhecia bem. Ela perguntou se você iria. Lauren acrescentou. E o que você respondeu? Que não sabia. Respirei fundo. Lauren, eu não consigo voltar só porque ela está com medo agora. Do outro lado. Silêncio. Eu sei. Ela disse por fim. Só queria que você soubesse. Quando desliguei, percebi que algo tinha mudado. Lauren não estava me acusando. Não estava me manipulando. Ela estava perdida. E pela primeira vez, parecia entender o que eu tinha vivido. 2 dias depois, chegou uma carta no meu apartamento. Era da minha mãe. A letra estava tremida. Sentei na mesa antes de abrir. Dentro havia apenas uma folha. Emily, eu nunca soube amar você do jeito certo. Sempre achei que você era resistente demais para precisar de mim. Talvez eu tenha confundido resistência com indiferença. Você cuidou de mim quando ninguém mais fez. Eu sabia disso. Só não soube dizer. Não espero que volte. Só espero que viva leve, mãe. Li 3 vezes. Não chorei na primeira, nem na segunda. Na terceira senti as lágrimas caírem silenciosas. Ela sabia. Sempre soube, e mesmo assim escolheu agir como se não soubesse. Dobrei a carta com cuidado. Guardei numa caixa na gaveta. Não como lembrança, mas como prova. Prova de que eu não inventei nada. Prova de que eu fiz o que pude. Naquela noite. Dormi pouco. Mas não por culpa, por despedida. 2 dias depois da carta, recebi a mensagem que eu já sabia que viria. Lauren escreveu apenas uma palavra. Ela. Fiquei olhando para a tela, esperando o resto. Veio logo em seguida. Ela se foi. Não senti um choque. Nem gritei, nem deixei o celular cair. Foi como se algo que já estava se despedindo há meses estivesse finalmente parado. Sentei na beira da cama com o telefone na mão. O apartamento estava silencioso demais. Morreu tranquila. Lauren mandou depois. Perguntou por você. Perguntou por mim. Fechei os olhos. Não fui ao hospital. Não fui vê-la e não fui ao funeral. Não foi por raiva. Foi porque minha despedida tinha acontecido naquela ligação da madrugada, quando ela tentou me prender pela culpa pela última vez. Ali eu entendi que se voltasse nunca mais sairia. Lauren me ligou no dia do enterro. Atendi. A voz dela estava diferente, mais baixa. Você não vem mesmo? Não. Silêncio. Ela deixou algumas coisas para você. Esperei. A carta. Você já recebeu? Recebi. Lauren respirou fundo. Ela falou de você nos últimos dias. Disse que sabia que tinha errado. Fiquei em silêncio. Palavras tardias não reescrevem 3 anos. Como você está? Perguntei. Foi a primeira vez que fiz essa pergunta. Lauren demorou cansada. Quase sorri. Não por ironia, mas porque finalmente ela estava sentindo o que eu senti. A residência. Ela começou. A residência é sua. Interrompi. Sempre foi a escolha dela. Eu não quero mais aquela residência sozinha. Fechei os olhos. Então venda. Não é isso? É que agora parece vazia. Não respondi porque eu já sabia. Aquela residência sempre foi vazia. Só demorou para ela perceber. Depois do enterro, Lauren me enviou uma caixa pelo correio. Dentro estavam algumas fotos antigas. Uma pulseira de prata que eu usava quando era adolescente e um caderno. Reconheci na hora. Era o caderno onde eu anotava receitas diferentes para tentar agradar minha mãe durante o tratamento. Na primeira página, minha própria letra, sem sal, pouco tempero, fácil de mastigar. Passei os dedos pela folha. 3 anos da minha vida resumidos ali. No fundo da caixa havia outra folha dobrada. Dessa vez, a letra não era tremida, era firme. Emily, se você estiver lendo isso, é porque eu não consegui dizer, olhando nos seus olhos. Você foi a filha que permaneceu. Eu só percebi tarde demais que permanecer não significa precisar menos. Eu te amei do jeito errado, mãe. Respirei fundo. Não era o pedido de perdão que eu esperei a vida inteira, mas era o mais perto que ela conseguiria chegar. Guardei tudo na mesma caixa. Não para revisitar, mas para não negar que existiu. As semanas seguintes foram estranhas. O mundo continuava. Eu ia para o trabalho, pagava contas, cozinhava para mim, dormia 8 horas seguidas, sem telefonemas de madrugada, sem corredores de hospital, sem alguém me chamando de egoísta. Uma noite, Lauren me ligou novamente. Estou pensando em vender a residência, ela disse. Ouvi o eco da sala dela do outro lado da linha. Faça o que for melhor para você. Eu queria dividir o dinheiro. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não precisa. Mas você cuidou dela. Eu não cuidei por dinheiro. Houve um silêncio longo. Eu sei, ela disse. E dessa vez eu acreditei. Você me odeia? Ela perguntou de repente. Pensei antes de responder. Não era verdade. Eu não odiava. Eu só tinha parado de esperar. Eu devia ter estado lá. Ela continuou. Devia, eu disse. Mas não esteve. Ela chorou baixinho. Eu tinha medo. Eu também. A diferença era que eu fiquei mesmo com medo. Ela respirou fundo. Eu não sei como consertar isso. Talvez não dê para consertar, mas dá para não repetir.
Ficamos em silêncio por alguns segundos. Não era um silêncio pesado. Era honesto. Depois que desliguei, fui até a cozinha e abri o caderno de receitas. Escolhi uma das antigas, mas dessa vez fiz diferente. Coloquei sal. Coloquei tempero. Cozinhei para mim. Sentei à mesa pequena do meu apartamento com a janela aberta e o ar da noite entrando leve. A residência da minha infância tinha ficado para trás. A responsabilidade que moldou meus últimos 3 anos também. Eu não era mais a filha que ficava por obrigação. Eu era só eu. E pela primeira vez, isso parecia suficiente. Alguns meses se passaram depois que minha mãe morreu. Lauren acabou vendendo a residência. Ela me avisou por mensagem. Assinei os papéis hoje. Eu respondi apenas: espero que você fique bem. E era verdade. Eu não sentia mais aquela tensão constante no peito quando o nome dela aparecia na tela. Não sentia mais raiva quando pensava na residência. Era como se tudo tivesse perdido o peso. Uma tarde, Lauren me ligou de novo. Posso te encontrar? Eu hesitei por alguns segundos, mas disse que sim. Nos encontramos em um café no centro de Cleveland. Um lugar simples, com mesas pequenas e cheiro forte de café recém-passado. Ela parecia diferente. Menos arrumada. Mais real. Sentamos uma de frente para a outra. Eu vendi a residência. Ela disse direto: eu sei. Não consegui ficar lá depois que ela morreu. Cada canto parecia uma cobrança. Eu fiquei em silêncio. Eu achava que você exagerava. Ela continuou: que cuidar dela não devia ser tão pesado assim. Levantei os olhos para ela. Por que você nunca fez? Ela assentiu sem discutir. Eu estava confortável demais fora dali. Não havia defesa na voz dela. E agora? Perguntei. Agora eu preciso começar do zero. Quase sorri. Eu também comecei do zero. Ela mexeu no copo de café. Você foi mais resistente do que eu imaginava. Não era resistência, era falta de escolha. Lauren me olhou por um tempo. Eu queria ter sido diferente. Respirei fundo. Eu queria ter sido escolhida. As palavras saíram antes que eu pudesse filtrá-las. Ela abaixou os olhos. Ela sempre dizia que você era resistente e isso virou desculpa para não cuidar de mim. O silêncio se instalou entre nós. Mas não era mais aquele silêncio cheio de tensão. Era um silêncio de reconhecimento. Depois de alguns minutos, Lauren falou: eu recebi uma parte do dinheiro da venda. Quero te dar metade. Já sabia que essa conversa voltaria. Não, Emily. Você passou 3 anos da sua vida ali. Eu sei. Então aceita. Balancei a cabeça. Se eu aceitar, vai parecer que tudo aquilo tinha preço. Ela ficou me olhando como se estivesse tentando entender. Mas você merece. Dei um pequeno sorriso. Eu sei. E pela primeira vez eu disse isso sem precisar que outra pessoa confirmasse. Lauren engoliu seco. Você me perdoa? Pensei. Não era uma pergunta simples. Eu não quero carregar mais nada pesado. Respondi. Então sim, mas isso não muda o que aconteceu. Ela assentiu. Eu sei. Terminamos o café em silêncio. Antes de ir embora, ela disse: eu quero tentar ser sua irmã de verdade. Respondi apenas: então começa ficando quando for difícil. Ela entendeu. Saímos cada uma para um lado. Naquela noite em casa, sentei no chão da sala com o caderno novo que vinha usando para escrever. Na primeira página escrevi: eu não fui egoísta. Olhei para a frase por alguns minutos. Durante anos acreditei que talvez tivesse sido, que talvez houvesse mesmo um pouco de interesse escondido dentro de mim. Mas não. Cuidei porque amava e fui embora porque precisava sobreviver. Peguei a carta da minha mãe da caixa e reli uma última vez. Você foi a filha que permaneceu. Fechei os olhos. Eu fui. E também fui a filha que saiu quando percebeu que permanecer estava me destruindo. Não existe apenas um tipo de lealdade. Às vezes, lealdade é ir embora. No dia seguinte, acordei antes do despertador. Como sempre. Mas dessa vez não por hábito antigo. Eu estava animada. Tinha me inscrito em uma aula de pintura comunitária na semana anterior. Algo que quis fazer quando era adolescente. E minha mãe disse que era perda de dinheiro. Entrei na sala com cheiro de tinta e telas brancas apoiadas nas paredes. Escolhi um lugar perto da janela. Quando segurei o pincel, minhas mãos não tremiam. A professora pediu que pintássemos algo que representasse recomeço. Pensei por alguns segundos e então comecei. Não pintei uma residência. Não pintei hospital. Não pintei despedida. Pintei uma janela aberta, sem grades, sem cortinas pesadas, só luz entrando. Quando terminei, senti algo diferente no peito. Não era alegria exagerada, era paz. Na saída da aula, meu celular vibrou. Mensagem de Lauren. Obrigada por ter permanecido quando ninguém permaneceu. Li. E pela primeira vez, não doeu. Respondi. Eu permaneci porque quis. Agora estou permanecendo por mim. Guardei o celular na bolsa. Caminhei pela rua com o vento frio batendo no rosto. Eu não tinha herdado a residência, mas tinha herdado algo mais importante. A certeza de que eu podia escolher.
Os meses passaram com uma tranquilidade que eu nunca tinha conhecido. A rotina deixou de ser um campo de batalha. Acordava cedo, preparava meu café, ia para o trabalho, voltava para casa e, às vezes, pintava até tarde da noite. Não porque precisava provar nada, mas porque queria. Lauren começou a aparecer de vez em quando. Primeiro por mensagens curtas, depois por ligações rápidas. Nada dramático, nada urgente. Uma tarde ela me convidou para jantar. Pensei antes de responder. Não por medo, só para ter certeza de que eu queria ir. E eu queria. Nos encontramos em um restaurante simples, nada sofisticado. Ela parecia mais leve, menos defensiva. Consegui um emprego novo, ela contou. Não é grande coisa, mas é um começo. Todo começo é pequeno, respondi. Ela sorriu de leve. Ainda penso na residência às vezes. Encarei-a. Eu também. Você se arrepende de ter saído? A pergunta veio direta. Não respondi na hora. Não, falei depois de alguns segundos. Eu me arrependeria se tivesse permanecido. Ela assentiu. Demorei para entender isso. O jantar foi tranquilo. Pela primeira vez não havia competição invisível entre nós. Não havia comparação. Não havia alguém tentando provar que era melhor. Só duas irmãs tentando aprender a existir fora da sombra da mãe. Depois do jantar, caminhamos um pouco pela rua. Sempre achei que você era fria, Lauren disse de repente. Por você não chorava na frente dela? Parei. Chorava sozinha. Ela ficou em silêncio. Achava que você aguentava tudo. Aguentava porque ninguém mais aguentava. Lauren respirou fundo. Eu devia ter estado lá. Já tinha ouvido isso antes. Mas dessa vez não soou como culpa. Soou como entendimento. O importante é o que você faz agora, disse. Nos despedimos com um abraço estranho, meio hesitante. Mas foi um abraço real. Naquela noite em casa, sentei no sofá e fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido no último ano. Perdi minha mãe, perdi a residência, perdi 3 anos da minha vida em corredores de hospital, mas também ganhei algo que nunca tive antes: limites. Durante muito tempo, confundi amor com sacrifício total. Achei que amar era se anular, era suportar qualquer coisa, era aceitar qualquer acusação. Não é. Amor não deveria destruir quem oferece. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada do hospital. Meu coração acelerou antes mesmo de atender. Mas não era sobre minha mãe, era sobre outra coisa. Senhora Emily Carter? A voz perguntou. Estamos atualizando registros antigos e queríamos confirmar alguns dados sobre o período em que a senhora foi responsável pelo acompanhamento da sua mãe. Fiquei em silêncio. Responsável? Sim, respondi. Gostaríamos de agradecer formalmente pelo suporte que a senhora prestou durante o tratamento. Nem todos os familiares permanecem presentes como a senhora permaneceu. Senti um nó na garganta. Não era algo grandioso. Não era uma cerimônia, mas era reconhecimento. Obrigada, disse baixo. Quando desliguei, fiquei olhando para o celular por alguns segundos. Às vezes o reconhecimento vem de onde você menos espera. Naquela noite, escrevi no meu caderno. Fiz o suficiente, não mais do que podia, não menos do que devia. O suficiente. Lauren me mandou mensagem mais tarde. Estou pensando em fazer terapia. Respondi. É uma boa ideia. Alguns minutos depois, ela escreveu. Você deveria escrever sobre tudo isso. Fiquei olhando para a tela. Talvez um dia, mas não como vingança, nem como acusação. Talvez como uma história sobre aprender a sair quando ninguém te escolhe. Fechei o celular. Fui até a janela. A cidade estava iluminada, viva, seguindo em frente. E eu também estava sem residência herdada, sem pedidos de desculpa perfeitos, sem finais cinematográficos, mas com algo muito mais sólido. Tinha escolhido ficar comigo. E dessa vez ninguém podia tirar isso de mim. Com o tempo, a vida deixou de parecer uma sequência de reações. Não acordava mais esperando uma emergência. Não verificava o celular de madrugada. Não sentia aquele aperto constante no peito quando via um número desconhecido. O silêncio já não parecia abandono, parecia espaço. Lauren começou a frequentar terapia. Às vezes me contava pequenas coisas. Achava que precisava ser a favorita para ser amada. Ela me disse uma vez por telefone. Fiquei pensando nisso depois que desligamos. Talvez minha mãe também tivesse amado dentro do limite que ela conhecia. Um limite falho, desigual, confuso. Mas entender não significa aceitar tudo. Um sábado de manhã, Lauren me chamou para visitar o túmulo da nossa mãe. Hesitei. Não tinha ido ao enterro. Não tinha sentido necessidade de participar daquele ritual. Não sei se faz sentido para mim, respondi. Não precisa ser por ela, Lauren disse. Pode ser por você. Aquilo ficou na minha cabeça. Acabei indo. O cemitério estava silencioso, frio. As árvores altas projetavam sombras longas sobre o gramado. Lauren levou flores brancas. Ficamos em pé diante da lápide simples. Olhei para o nome gravado ali.
Era estranho pensar que aquela mulher tão resistente, tão teimosa, tão dominante, agora cabia em uma placa de pedra. Lauren colocou as flores. Ainda fico esperando ela me ligar, confessou. Respirei fundo. Ainda fico esperando que ela diga algo diferente. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Não chorei, mas também não me senti vazia. Senti encerrando um capítulo. Você acha que ela amava você? Lauren perguntou de repente. Pensei antes de responder. Do jeito dela. E você? Olhei para o nome gravado na pedra. Amei do meu jeito e foi suficiente. Saímos dali sem drama. No caminho de volta, Lauren disse: Estou tentando não repetir os mesmos erros. Como assim? Não fugir quando as coisas ficam difíceis. Encarei-a. Isso já é um começo. Algumas semanas depois, recebi uma proposta no trabalho para liderar um projeto maior. Algo que exigiria mais responsabilidade, mais exposição. Antigamente teria recusado por medo de não dar conta, por medo de falhar, mas agora não tinha mais aquela voz interna dizendo que precisava provar meu valor. Aceitei. Na primeira reunião, minha voz tremeu um pouco, mas continuei falando. Quando terminou, senti aquele mesmo tipo de paz que senti ao sair da residência pela segunda vez. Estava escolhendo crescer, não por obrigação, por vontade. Em casa, comecei a reorganizar o apartamento. Troquei a posição dos móveis. Comprei cortinas novas. Pendurei a pintura da janela aberta na parede da sala. Um dia, enquanto limpava uma gaveta, encontrei a primeira carta que minha mãe me enviou. Você foi a filha que permaneceu. Reli devagar. Permanecer não me definiu, sair também não. O que me definiu foi ter escolhido. Dobrei a carta e dessa vez não guardei na caixa. Coloquei em um envelope separado junto com uma folha onde escrevi: Eu me escolhi. Alguns dias depois, Lauren me ligou animada. Comecei a namorar alguém. Sorri. E você está fugindo? Ela riu. Não estou permanecendo mesmo quando dá medo. Percebi ali que algo realmente tinha mudado. Talvez nossa história não tivesse tido um final perfeito, mas teve aprendizado. Naquela noite, sentei na mesa com meu caderno e escrevi. Não herdei a residência, não herdei dinheiro, não herdei um pedido de desculpas perfeito, mas herdei a chance de fazer diferente. Fechei o caderno, olhei ao redor do apartamento, as paredes azul claro, a pintura da janela aberta, a planta na mesa, o silêncio leve. Não era mais a filha que tentava conquistar amor. Era uma mulher que entendia que amor não se implora, se constrói e às vezes começa dentro de casa. Não a residência de infância, mas a casa que a gente cria para si mesma. O tempo deixou de ser uma contagem regressiva. Antes, cada semana girava em torno de exames, consultas, resultados. Agora, os dias eram marcados por prazos de trabalho, aulas de pintura às quartas e jantares simples aos domingos. Comecei a perceber algo curioso. Não pensava mais na residência todos os dias. Durante muito tempo, aquela residência foi símbolo de injustiça. Depois virou símbolo de libertação. Agora era só uma lembrança. Uma noite, Lauren me chamou para jantar na casa nova dela. Um apartamento pequeno, alugado, nada parecido com o antigo. Quando entrei, senti algo diferente. Não havia tensão no ar. Não havia comparação invisível. Eu mesma cozinhei? Ela disse, quase orgulhosa. Sorri. Sem ajuda. Sem ajuda. Sentamos à mesa. O silêncio não era desconfortável. Você já percebeu? Ela começou. Que a gente passou a vida inteira competindo por algo que nunca foi dividido direito? Pensei por um momento. Não era competição. Era sobrevivência. Ela sentiu devagar. Sempre achei que você era a favorita porque era mais responsável. Quase ri. E eu sempre achei que você era a favorita porque era mais frágil. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Era estranho perceber que as duas carregaram versões diferentes da mesma história. Talvez ela nunca soube equilibrar. Lauren disse. Talvez. Não queria mais transformar minha mãe em vilã, mas também não queria apagar o que aconteceu. Você sente falta dela? Lauren perguntou. Respirei fundo. Sinto falta do que eu queria que ela tivesse sido. Ela ficou em silêncio. Sinto falta da segurança que eu achava que tinha, confessou. Terminamos o jantar falando de coisas simples, trabalho, filmes, planos, nada pesado. Quando fui embora, Lauren me abraçou sem hesitar. Obrigada por não ter saído de vez da minha vida. Pensei antes de responder. Saí do que me machucava. Não de você. Ela sorriu emocionada. Naquela noite em casa, sentei na varanda pequena do meu apartamento com uma xícara de chá nas mãos. O ar estava frio, mas suportável. Comecei a escrever. Não uma carta. Não uma acusação. Uma história sobre uma filha que permaneceu 3 anos cuidando da mãe doente. Sobre uma promessa feita numa sala silenciosa. Sobre uma residência que parecia recompensa, mas era só um teste. Sobre uma irmã que fugiu.
E sobre uma mulher que aprendeu a sair sem se destruir, escrevi até tarde. Não para publicar, não para provar nada, mas porque pela primeira vez podia contar minha versão sem medo de ser chamada de egoísta. Quando terminei, reli tudo. Não havia exagero, não havia heroísmo, só verdade. Fechei o caderno e olhei para a pintura da janela aberta na parede. Aquela janela não era sobre fuga, era sobre escolha. Algumas semanas depois, recebi um e-mail inesperado do hospital. Eles estavam organizando um pequeno evento anual para familiares que acompanharam pacientes em tratamento prolongado. Queriam convidar pessoas que tivessem sido apoio constante. Li aquilo 2 vezes. Apoio constante. Durante 3 anos eu fui isso. Fui ao evento, não para receber aplauso, mas para encerrar algo dentro de mim. Havia outras pessoas lá, filhos, esposas, irmãos, todos com olhares que eu reconhecia. Cansaço antigo, amor misturado com exaustão. Quando chamaram meu nome para agradecer, caminhei até a frente da sala com o coração acelerado. Não fizeram discurso longo, apenas disseram: obrigado por ter permanecido. E dessa vez não sou gação, sou reconhecimento. Não chorei ali, mas quando cheguei em casa, deixei as lágrimas caírem. Não de tristeza, de validação. Fiz o que pude, fui o suficiente e, no momento certo, também soube ir embora. Depois do evento no hospital, algo dentro de mim finalmente se acomodou. Não era orgulho, não era revanche, era encerramento. Passei 3 anos sendo chamada de exagerada, interesseira, fria. E ali, numa sala simples, com cadeiras dobráveis e café morno, alguém resumiu minha história em 2 palavras: apoio constante. Naquela noite, coloquei o pequeno certificado que recebi dentro da gaveta da mesa. Não pendurei na parede. Não precisava provar nada para ninguém, mas eu sabia. E isso bastava. Lauren continuava presente, mas de um jeito diferente, sem depender, sem fugir. Um sábado à tarde, ela apareceu no meu apartamento com 2 caixas de pizza. Trouxe jantar? Ela anunciou. Milagre! Brinquei. Sentamos no chão da sala como adolescentes. Depois de alguns minutos, ela ficou séria. Andei pensando. Você acha que a gente teria sido diferente se ela tivesse dividido o amor igualmente? Mastiguei devagar antes de responder. Acho que a gente teria brigado por outras coisas. Ela sorriu de leve. Você sempre responde sem dramatizar. Já dramatizei demais por dentro. Ficou em silêncio por alguns segundos. Não sabia que você se sentia invisível. Também não sabia que você se sentia pressionada. Ela levantou os olhos. Pressionada. A favorita também carrega peso. Lauren suspirou. Tinha medo de decepcionar. Você tinha medo de não ser suficiente. Ficamos em silêncio digerindo aquilo. Talvez nenhuma de nós tivesse tido uma infância simples. Só versões diferentes da mesma falta. Algumas semanas depois, recebi uma proposta inesperada no trabalho. Uma promoção, mais responsabilidade, mais salário. Fiquei olhando para o e-mail por um tempo. Durante anos, minha vida foi definida pelo papel de cuidadora. Depois pelo papel de filha rebelde que saiu. Agora, pela primeira vez, podia ser só profissional. Aceitei. No primeiro dia na nova função, senti o nervosismo típico de quem pisa em território desconhecido, mas não senti culpa. Não senti que estava abandonando ninguém. No fim do expediente, mandei mensagem para Lauren. Fui promovida. Ela respondeu quase na hora. Ela teria se orgulhado. Parei por alguns segundos antes de responder. Eu me orgulho. Ela enviou um coração e isso foi suficiente. Meses depois, Lauren me chamou para um almoço de família. Não era uma grande reunião, só nós 2 e alguns primos. Quase recusei, mas resolvi ir. Sentar naquela mesa foi diferente de tudo que já vivi naquela residência antiga. Não havia comparação, não havia olhares avaliando quem estava fazendo mais. Havia conversa normal, risada simples. Na volta para casa, percebi algo importante. Não sentia mais a necessidade de provar que fui a filha que permaneceu. Não precisava mais repetir a lista de sacrifícios. Sabia, e quem precisava saber, já sabia também. Naquela noite, sentei na mesa e escrevi no meu caderno. Não sou a filha que permaneceu, nem a filha que saiu. Sou a mulher que escolheu. Fechei o caderno, olhei ao redor. O apartamento já não parecia temporário. Era meu lar, pequeno, organizado, sem gritos, sem cobranças, sem promessas de recompensa, só paz. Antes de dormir, recebi uma última mensagem de Lauren. Obrigada por ter permanecido quando ninguém permaneceu. Respondi. Obrigada por estar permanecendo agora. Desliguei o celular, apaguei a luz e, pela primeira vez em muitos anos, meu passado não parecia uma dívida. Parecia apenas parte da minha história. O tempo seguiu, não com grandes reviravoltas, mas com pequenas confirmações diárias de que tinha feito a escolha certa.
Minha promoção no trabalho trouxe desafios novos, reuniões difíceis, decisões que antes evitaria, responsabilidade sobre outras pessoas e, curiosamente, não fugi. Antes assumia tudo sozinha, no hospital, em casa, na vida. Agora estava aprendendo a dividir tarefas, a pedir ajuda, a confiar. Uma tarde, durante uma reunião mais tensa, percebi algo que me fez sorrir por dentro. Não estava tentando provar meu valor, estava apenas fazendo o meu trabalho. Depois do expediente, fui caminhar sozinha pelo parque perto do meu apartamento. O outono já tinha chegado. As folhas no chão faziam barulho sob meus passos. Pensei na minha mãe, pensei na residência, pensei em quem fui durante aqueles 3 anos e pela primeira vez não senti peso. Senti compaixão por ela, por mim, por Lauren. Nós 3 fizemos o que sabíamos fazer. Algumas semanas depois, Lauren me ligou numa noite qualquer. Estou grávida. Parei no meio da cozinha, segurando uma colher de pau. O quê? Ela riu nervosa. Descobri hoje. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não era inveja, não era medo, era emoção. Você está bem? Estou assustada, mas feliz. Sentei à mesa. Você vai permanecer, disse. Ela entendeu na hora. Vou permanecer. Alguns meses depois, acompanhei Lauren em uma consulta médica. Ela tinha pedido, não porque não soubesse lidar, mas porque queria dividir. Sentada naquela sala de espera, senti uma onda de lembranças. Hospitais sempre me traziam o passado, mas dessa vez era diferente. Não era urgência, era começo. Lauren segurou minha mão por um segundo. Obrigada por estar aqui. Apertei de volta. Escolhi estar. Era essa a diferença. Quando o bebê nasceu, estava no hospital novamente, mas não como cuidadora exausta, como tia. Quando segurei aquele pequeno corpo nos braços, senti algo se reorganizar dentro de mim. O ciclo não precisava se repetir. Lauren olhou para mim da cama do hospital cansada e emocionada. Não quero errar como ela. Aproximei-me. Você já está fazendo diferente. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, sentei no sofá em silêncio. O passado não desapareceu, mas não me comandava mais. Não era mais a filha tentando ser escolhida. Era alguém que escolhia. Escolhia permanecer quando queria. Escolhia sair quando precisava. Escolhia amar sem se destruir. Peguei meu caderno pela última vez naquele ano e escrevi. Fui a filha que permaneceu, fui a filha que saiu, fui a mulher que se escolheu, e agora sou a mulher que permanece. Fechei o caderno. Olhei ao redor da sala. A pintura da janela aberta ainda estava na parede. A planta na mesa tinha crescido. Eu também. Os meses depois do nascimento do meu sobrinho passaram rápido. Lauren estava diferente, mais presente, mais consciente. Cansada? Sim, mas não fugindo. Às vezes me ligava só para perguntar coisas simples. Ele está chorando, e já fiz de tudo. O que você acha? Quase ria. Às vezes ele só quer colo. E se eu estragar ele? Você não vai estragar seu filho por amar demais. Havia algo simbólico naquilo. Durante anos, fui a filha que segurava tudo sozinha. Agora era a irmã que podia apoiar sem se anular. Uma tarde, Lauren apareceu na minha casa com o bebê no colo. Queria que ele conhecesse o lugar onde você recomeçou. Abri a porta e senti um aperto leve no peito. Ela entrou devagar, olhando ao redor. É aconchegante aqui? Disse. Sorri. É tranquilo. Sentou no sofá e ficou observando a pintura da janela aberta. Ainda é sobre liberdade? Agora é sobre escolha. Ficou em silêncio por alguns segundos. Pensei muito naquela noite de Natal. Eu também, respondi. Devia ter permanecido. Balancei a cabeça. Talvez, mas se você tivesse permanecido, talvez eu nunca tivesse saído. Olhou-me com surpresa. E você precisava sair. Precisava sobreviver. O bebê começou a se mexer, inquieto. Lauren o embalou com cuidado. Você acha que ela sabia o quanto te machucou? Pensei antes de responder. Acho que sabia. Só não sabia fazer diferente. Lauren assentiu. Tenho medo de repetir isso com ele. Então presta atenção quando ele falar que está doendo. Segurou minhas palavras com seriedade. Vou. Naquela noite, depois que ela foi embora, fiquei olhando o apartamento em silêncio. Nunca herdei aquela residência, mas herdei consciência. Herdei a chance de quebrar um padrão. Algumas semanas depois, Lauren me convidou para jantar na casa dela novamente, dessa vez com o bebê dormindo no quarto. Durante o jantar, disse algo que me fez parar. Estava organizando as coisas antigas da mamãe e encontrei um envelope com seu nome. Meu coração acelerou levemente. Ah, o que era? Uma foto de vocês duas no hospital. Você estava segurando a mão dela. No verso ela escreveu: Ela nunca me abandona. Senti algo apertar no peito. Ela guardou isso? Guardou. Ficamos em silêncio. Às vezes as pessoas amam errado. Lauren disse. E às vezes a gente fica tempo demais esperando que amem certo. Respondi.
Depois do jantar, quando voltei para casa, sentei na cama com a foto nas mãos. Eu mais jovem, olheiras profundas, cansaço evidente, mas ali estava segurando a mão dela. Não fui perfeita, não fui mártir, fui humana e fiz o que pude com o que tinha. Coloquei a foto dentro do envelope onde já estavam as cartas, não para reviver, mas para aceitar. Naquela noite, escrevi no caderno: amar não é sempre suficiente, mas foi verdadeiro. Fechei o caderno com uma sensação nova. Não era superação no sentido dramático, era integração. Meu passado não precisava ser apagado para que meu presente fosse leve. Ele só precisava parar de comandar minhas escolhas. Apaguei a luz. O apartamento ficou em silêncio, sem cobranças, sem promessas, sem testes. Só eu. E pela primeira vez na vida, não estava tentando conquistar um lugar. Já tinha o meu. Alguns meses depois, já não pensava na minha mãe todos os dias. Às vezes vinha uma lembrança aleatória, um cheiro de sopa, um corredor branco demais, o som distante de um monitor hospitalar, mas já não vinha acompanhada de culpa. Tinha aprendido a diferenciar amor de obrigação. Lauren estava cada vez mais firme na nova vida. O bebê crescia rápido. Parecia cansada, mas diferente do passado. Era um cansaço compartilhado. Uma tarde me ligou. Tive uma discussão hoje, disse. Com quem? Comigo mesma. Ri baixo. Isso acontece. Suspirou. Ele chorou muito hoje. Fiquei irritada e por um segundo pensei, não aguento isso. Aí lembrei de você. Fiquei em silêncio. Lembrei que você aguentou 3 anos sozinha. Continuou. Aguentei porque achei que não tinha opção. E eu tenho, disse. Posso pedir ajuda. Aquilo me fez sorrir. Isso já muda tudo. Depois que desligamos, fiquei pensando em como o ciclo tinha sido quebrado sem grandes discursos. Não foi um momento épico. Foi uma escolha pequena repetida várias vezes. Escolher permanecer quando dá medo. Escolher ouvir quando alguém diz que está doendo. Escolher não usar a resistência do outro como desculpa para não cuidar. Algumas semanas depois, recebi uma ligação inesperada do advogado que cuidou da venda da residência. Quase ignorei, mas atendi. Senhora Emily Carter, estou organizando alguns documentos antigos e notei que sua mãe deixou um registro complementar que não foi formalizado. Meu coração acelerou. Que tipo de registro? Não envolve a propriedade. É apenas uma declaração escrita à mão. Ela mencionava que desejava que fosse entregue à senhora caso pedisse. Respirei fundo. Não pedi nada. Sei, mas achei correto avisar. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Pode me enviar. Dias depois, recebi o envelope. Sentei à mesa antes de abrir. Dentro havia apenas uma folha. Emily, se um dia você ler isso, quero que saiba que sempre tive medo de perder você. Talvez por isso nunca tenha sabido como segurar sem machucar. Confiava em você porque sabia que você permaneceria. E confundi confiança com exigência. Se pudesse voltar atrás, teria dividido o peso. Não sei se isso muda algo, mas é a verdade. Li devagar. Não chorei, não sorri. Só senti uma tranquilidade estranha. Não era o pedido de desculpas perfeito, mas era honesto. Dobrei a folha com cuidado. Pensei em como durante anos quis que ela admitisse que sabia e agora tinha isso. Tarde, mas real. Naquela noite escrevi no meu caderno. Ela sabia. Eu sabia. Agora está dito. Fechei o caderno e fui até a janela. A cidade estava iluminada. Não como naquela véspera de Natal em que saí com uma mala quase vazia. Agora não carregava mala nenhuma. Só experiência, só memória, só escolha. Lauren me mandou mensagem pouco depois. Ele falou minha primeira palavra hoje. Respondi. Qual foi? Demorou alguns segundos. Fica. Ri no meio da sala. Ficar. Mas agora com significado diferente. Não por obrigação, não por medo, mas por vontade. Depois daquela última carta, percebi que não havia mais nada pendente. Nenhuma pergunta sem resposta. Nenhuma frase que ainda precisasse ouvir. Durante muito tempo, achei que precisava de um pedido de desculpas completo, detalhado, quase perfeito. Algo que explicasse cada ferida. Mas a verdade é que nada apaga o que já aconteceu. O que muda é o peso que você decide carregar. Lauren veio me visitar alguns dias depois com o bebê nos braços. Ele já estava maior, atento a tudo, curioso. Começou a falar algumas palavrinhas. Contou orgulhosa. E você está ficando? Perguntei. Sorriu. Estou. Mesmo quando estou cansada. Mesmo quando tenho medo. Balancei a cabeça. Então você já está fazendo diferente. Sentamos no sofá. O bebê segurou meu dedo com força. Foi estranho perceber como aquela pequena mão não carregava nada da nossa história. Nenhuma comparação, nenhuma preferência, nenhum teste. Não precisava competir por amor. E talvez essa fosse a maior mudança. Andei pensando. Lauren disse, olhando para o filho. Se ela tivesse pedido ajuda, talvez tudo tivesse sido diferente.
Fiquei em silêncio por alguns segundos, talvez. Mas ela não sabia. Lauren respirou fundo. Quero saber. Aquela frase ficou no ar. Entendi que no fim não se tratava mais da nossa mãe. Tratava-se de nós. Algumas semanas depois, Lauren me chamou para um jantar simples na casa dela. Nada formal, só nós duas, e o bebê dormindo no quarto. Durante o jantar, disse algo que me pegou desprevenida. Tenho medo de você se afastar de novo. Levantei os olhos. Afastei-me de uma situação, não de você. Mas você pode ir embora quando quiser, insistiu. Pensei antes de responder. Posso. E você também pode. A diferença é que agora a gente escolhe ficar. Ficou quieta, absorvendo. Nunca te agradeci direito, disse por fim. Suspirei. Você não precisa pagar uma dívida eterna. Não é dívida. É reconhecimento. Reconhecimento. Demorou anos para essa palavra fazer sentido na minha vida. Sorri de leve. Então está reconhecido. Ficamos em silêncio. Não era um silêncio pesado, era confortável. Naquela noite, voltando para casa, pensei em tudo o que tinha acontecido desde aquela véspera de Natal. Saí com uma mala quase vazia, sem plano, sem garantia, só com a sensação de que permanecer estava me destruindo. Hoje meu apartamento estava cheio de pequenas coisas escolhidas por mim. Livros, quadros, plantas, silêncio. Não era sobre espaço físico, era sobre espaço emocional. Não precisava mais provar que fui a filha que permaneceu, nem justificar que fui a filha que saiu. Simplesmente fui humana, e humana significa imperfeita, cansada, mas capaz de aprender. Antes de dormir, peguei meu caderno pela última vez. Escrevi: não herdei a residência. Herdei a chance de quebrar o padrão, e isso vale mais. Fechei o caderno, apaguei a luz e percebi que pela primeira vez em muitos anos não estava esperando nada de ninguém. Estava em paz. O tempo passou, não com grandes acontecimentos, mas com pequenas confirmações de que a minha vida finalmente era minha. Mudei-me para um apartamento um pouco maior no ano seguinte. Nada luxuoso, mas com uma janela ainda mais ampla na sala. Pendurei minha pintura da janela aberta logo na entrada. Quem entrava ali via primeiro aquilo. Luz. Lauren continuou presente. Não de forma invasiva. Não por obrigação. Presente por escolha. Meu sobrinho começou a andar, depois a falar frases completas. Um dia me chamou de tia pela primeira vez. Senti algo aquecer dentro de mim. Era um tipo de amor que não exigia desempenho, não exigia sacrifício extremo, só presença. Certa tarde, enquanto brincávamos no chão da sala da Lauren, ele caiu e começou a chorar. Ela correu, pegou no colo e disse com calma: estou aqui. Simples assim, sem culpa, sem cobrança, sem comparação. Observei aquela cena e senti uma espécie de encerramento silencioso. Não era sobre minha mãe naquele momento, era sobre o que vinha depois dela. Lauren olhou para mim e disse: sempre vou tentar fazer diferente, respondi. E quando errar, você pode consertar. Isso já é diferente. Alguns anos atrás, teria dado qualquer coisa para ouvir uma frase assim. Agora eu a estava dizendo. No trabalho, cresci, assumi projetos maiores, passei a orientar pessoas mais novas na equipe. Às vezes, alguém me perguntava como lidava tão bem com pressão. Respondia com sinceridade: já lidei com coisas mais difíceis. E era verdade. Nada no escritório era comparável a 3 anos acordando de madrugada, com medo de perder alguém, mas também nada no escritório carregava aquele peso emocional. Tinha aprendido a separar responsabilidade de autoanulação. Uma noite, sozinha no meu apartamento, encontrei a primeira mala que levei embora naquela véspera de Natal. Estava guardada no fundo do armário. Puxei para fora e abri. Dentro ainda havia uma blusa antiga, um livro e uma foto da infância. Peguei a foto. Eu e Lauren pequenas, sorrindo no quintal da antiga residência. Antes de competição, antes de promessas, antes de favoritismo. Fechei a mala com cuidado. Não por dor, mas por conclusão. Não era mais a mulher que saiu de casa tentando sobreviver. Era alguém que construiu outra forma de viver. Peguei meu caderno pela última vez. Escrevi: fui a filha que permaneceu, fui a filha que saiu, fui a mulher que se escolheu, e agora sou a mulher que permanece. Não por obrigação, mas por paz. Fechei o caderno. Olhei ao redor do apartamento. Silêncio. Luz entrando pela janela. Minha vida não perfeita, não idealizada, mas honesta. Não herdei a residência da família, mas herdei algo maior. Aprendi que amor não deve ser uma disputa, que cuidado não deve ser moeda de troca e que às vezes sair é o ato mais corajoso de permanência. E dessa vez não estava esperando que alguém me escolhesse. Muito obrigado por chegar até o final do vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado da história, assim como eu gostei bastante, tá? Eu sempre acompanho muito aqui a história com vocês, para saber se a história é boa, tá?
E curtam, comentem, inscrevam-se no canal, tá? E esperem por mais histórias que vão trazer para cá.